amigos, boa noite a todos. Hoje, com muita alegria, iniciamos mais um estudo aqui da nossa casa, que é um mês especial, porque esse mês a gente trata de um tema específico, e eu gosto muito quando os temas são assim específicos sobre um assunto. Eu gosto bastante. Antes de começar a falar, eu vou ler uma página que está lá no livro Fonte Viva, que é Indagação Oportuna, para a gente fazer a nossa prece, se ambientar com o estudo e seguir em frente, tá bom? Está lá na lição 14 do livro Fonte Viva, se chama Indagação Oportuna. Disse-lhes: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Está lá em Atos dos Apóstolos 19:2. A pergunta apostólica vibra ainda em todas as direções, com a maior oportunidade nos círculos do cristianismo. Em toda parte, há pessoas que começam a crer e que já creem nas mais variadas situações. Aqui, alguém aceita aparentemente o evangelho para ser agradável às relações sociais. Ali, o indagador procura o campo da fé, tentando acertar problemas intelectuais que considera importantes. Além, o enfermo recebe o socorro da caridade e se declara seguidor da Boa Nova, guiando-se pelas impressões de alívio físico. Amanhã, todavia, ressurgem tão insatisfeitos e tão desesperados quanto antes. Nos arraiais do Espiritismo, tais fenômenos são frequentes. Encontramos grande número de companheiros que se afirmam pessoas de fé, por haverem identificado a sobrevivência de alguns parentes desencarnados, porque se livraram de alguma dor de cabeça ou porque obtiveram solução para certos problemas da luta material. Contudo, amanhã prosseguem duvidando de amigos espirituais e de médiuns respeitáveis, acolhem novas enfermidades ou se perdem através de novos labirintos do aprendizado humano. A interrogação de Paulo continua cheia de atualidade. Que espécie de espírito recebemos no ato de crer na orientação de Jesus? Da fascinação, ou da indolência, ou da pesquisa inútil, ou da reprovação sistemática às experiências dos outros? Se não abrigarmos o espírito de santificação que nos melhore e nos renove para o Cristo, a nossa fé representa frágil candeia suscetível de apagar-se ao primeiro golpe de vento. Então, que possamos agradecer a Deus pela oportunidade que temos a cada dia de nos aperfeiçoar, tanto intelectualmente quanto moralmente, dependendo apenas do nosso esforço. Obrigado, amigos espirituais que estão conosco a cada momento, a cada dia, durante a nossa caminhada, nos inspirando e nos dando boas intuições para que possamos prosseguir com a caminhada. Que possamos suportar as dores dos momentos que passamos mais difíceis e que possamos servir de exemplos, cada um de nós, a todos. Obrigado, Jesus, que assim seja. Bom, amigos, como eu disse, esse mês é um mês especial, né? Porque trata de um tema específico, que é sobre a mediunidade, que a gente vai falar. A gente iniciou lá o mês de junho com o estudo do Maurício Caju, e ele falou para a gente sobre o que é a mediunidade. Se a gente der uma olhada na playlist lá atrás, voltar um pouquinho, a gente vai encontrar esse estudo, que é muito interessante. E depois a gente teve o Alexandre Machado na semana seguinte, e ele falou sobre quando a mediunidade aparece. E hoje nós ficamos com a responsabilidade de falar sobre o fenômeno mediúnico através dos tempos. Com isso, a gente pretende chamar atenção para o fato de que a mediunidade ela sempre esteve presente. Desde tempos lá atrás, remotos,
Em todas as civilizações, todos os povos, nós sempre tivemos os fenômenos mediúnicos acontecendo. A gente vai entender também que, por isso mesmo, junto com a nossa caminhada evolutiva, a mediunidade também evolui, também se modifica. Conforme nós vamos nos tornando melhores, a mediunidade também vai se tornando melhor. A forma dela se apresentar, ela vai se modificando para se adequar às nossas características mentais. Então, para esse estudo, a gente está utilizando uma apostila da FEB, da Federação Espírita Brasileira, que se chama Mediunidade, Estudo e Prática. É bastante interessante, vocês podem ir lá no site da FEB, né? Procura a Federação Espírita Brasileira, e tem isso disponível para download. É bastante interessante mesmo. A gente também buscou nas obras de Allan Kardec, nas obras de André Luiz, principalmente em Evolução em Dois Mundos, as referências do que a gente vai falar aqui. Uma outra coisa que a gente vai perceber também é que esse é um assunto que, independente de religião, crença, todos nós já tivemos algum tipo de experiência mediúnica. Eu separei alguns tópicos para facilitar, né? Ao longo do estudo, a gente vai vendo. Tá? Então, tem a evolução histórica da mediunidade. A gente vai pensar assim, nós somos seres espirituais vivendo experiências materiais, certo? Então, a comunicação entre os dois mundos sempre foi conhecida desde tempos muito antigos. Porque nós sempre tivemos conectados com aqueles que partiram antes de nós. Quem nunca teve aquela sensação boa de uma pessoa que já partiu, estar ali pertinho da gente? Quem nunca ouviu alguém chamar e quando olhou não era ninguém, não tinha ninguém ali? Um toque na pele e quando olhou não tinha ninguém? Se a gente buscar na memória, ou então começar a conversar com outras pessoas, a gente vai ver que essas coisas são muito comuns. Inclusive, eu tenho uma grande amiga que eu fiz durante o tempo que eu fiz a faculdade, e a nossa amizade começou falando sobre fenômenos mediúnicos. Uma coisa bem interessante é que, se pensarmos nos humanos lá atrás, bem lá atrás mesmo, chamavam de Deus qualquer coisa que eles não conheciam. Fenômenos da natureza, raios, trovão, sei lá, etc. Até mesmo aquelas pessoas que se destacavam mais das outras, eles já chamavam de deuses, né? A gente tem a tendência de idolatrar o desconhecido. Até mesmo por desconhecer, a gente rende culto, oferece sacrifício, né? Isso os homens lá de trás. Mas tudo evolui. E não seria diferente isso com a gente. Em obediência à lei de progresso, e com o exercício do nosso livre-arbítrio, pensando mais, se a gente tendo autonomia, né? O homem começou a acumular conquistas. Cada encarnação a gente vai acumulando conquistas. E vai aprendendo a utilizar essa energia espiritual e expressar cada vez melhor ela. Esse fenômeno que a gente chama de mediúnico. A gente vai refinando as ondas ali do nosso pensamento. E vai atraindo encarnados e desencarnados que se assemelham, que pensam como a gente. E tem uma afinidade, a gente chama de afinidade. É aquele cara que cola contigo ali porque você pensa igual a ele. A gente vai atraindo essas pessoas, encarnadas ou desencarnadas. Na obra Evolução em Dois Mundos, do André Luiz, ele fala sobre a primeira forma de mediunidade, a intuição. Fala da intuição. Ele diz que foi a intuição o primeiro sistema de comunicação entre encarnado e desencarnado. E depois ele afirma que o pensamento contínuo, né,
que é uma característica do ser humano, o pensamento contínuo, o que nos diferencia entre homens e animais é o pensamento contínuo. Foi esse pensamento que habilitou o nosso perispírito, que a gente pode pensar assim como a capa que cobre o nosso espírito. O perispírito é a capa que cobre o nosso espírito. Então, foi esse pensamento contínuo que habilitou o perispírito a desprender-se do nosso corpo e conseguir interagir com outros espíritos desencarnados. Então, mas não basta a gente sentir espírito, perceber pensamentos que não são nossos, ou qualquer outro tipo de fenômeno, e não saber o que a gente vai fazer com aquilo. Assim, se a gente voltar lá atrás no tempo, a gente vai perceber que, sendo a intuição a forma inicial da manifestação da mediunidade ali, se a gente juntar com o nível de progresso dos seres desse tempo, daquele tempo, o médium ele se torna idólatra. Ou seja, ele adora ou teme forças da natureza, que ele mesmo chama de deuses. Tem o Deus Sol, o céu, a lua, o trovão, até mesmo uma outra pessoa, um outro ser humano que acaba se destacando. E aí a gente vai partir para outra etapa da mediunidade, a mediunidade tribal, onde o ser desenvolve uma mentalidade mediúnica coletiva, uma crença grupal em espíritos ou deuses. Aí que surge ali as concepções de céu pai, terra mãe, né? O céu pai que é o que cria, a terra mãe é que é fecundada pelo céu pai. Então, uma forma mais elaborada do mediunismo tribal vai aparecendo, vai se apresentando ali um forte colorido anímico. O que é isso? Que é quando tem uma grande influência do médium no fenômeno em detrimento do espírito. Surge, então, o fetichismo. E não tem nada de sexual nisso, não. O fetichismo é o culto a objetos que representam as divindades, ou os espíritos, né? É aí que surge a figura do curandeiro também, ou o feiticeiro, altamente respeitada e reverenciada, amada e temida por toda a tribo ali, pelo clã, né? Em algum momento, essas práticas acabam se desdobrando, e aí a gente vai ver voodoo, magia negra, né? Com o passar do tempo, surge o mediunismo mitológico, que se caracteriza ali pela presença de mitos. E mitos, na verdade, eles são símbolos que são narrados como se fosse uma narrativa da criação. Quando o ser humano não entendia o que estava acontecendo, ele criava uma história em torno daquilo. E com mediunidade não foi diferente, né? Então, esse mediunismo mitológico é a presença de mito. Ele se caracteriza pela presença de mito e pela magia, que são as práticas mediúnicas e anímicas também. Uma forte conotação para práticas ritualísticas ali. Então, a gente chega, depois disso, no período da história que a gente chama de início da civilização, a gente vai encontrar o mediunismo oracular. Estou falando só um monte de nome diferente aqui, né? O mais famoso é o oráculo de Delfos. Quem nunca escutou a história do oráculo de Delfos, né? E o oráculo ele pode representar uma divindade. Geralmente a gente pensa que a pessoa chegava lá e perguntava as coisas, né? Vou lá no oráculo saber as coisas. Mas não era bem assim. Tinha todo um ritual. Existiam pessoas que eram as pitonisas, que eram as médiuns por onde o oráculo falava, ou por onde o oráculo usava a energia daquele médium ali para se comunicar. Precisava ser diretamente pela voz do médium. Inclusive, as palavras de um oráculo, foi a palavra de um oráculo
para um dos discípulos que falou para Sócrates que ele era o homem mais inteligente que existia sobre a Terra. Só que isso aí é tema para outro estudo. Eu só posso dizer que é aí que surgiu aquela história do só sei que nada sei. Mas isso é outro tema, né? Então, a gente vai com tanta mediunidade por aí, seria normal a gente começar a ter um certo controle sobre isso, né? Com o passar do tempo, a gente vai conhecendo as coisas e vai começando a tentar entender e vai começando a ter um certo controle. Bom, a gente pode ensinar isso, a gente pode praticar isso. Então, sempre vai existir alguém que já teve mais ou já tem mais experiência do que a gente e vai ajudar a trilhar os caminhos que a gente ainda não trilhou. Então, em várias civilizações, a gente encontra ali a prática mediúnica dos iniciados. Nos egípcios, a gente vai encontrar o tal do livro dos mortos. E a gente vai ver que nesse livro tem uma grande prática de mediunidade de cura. Nos hindus também, a gente tem ali nos Vedas todas as etapas da iniciação mediúnica e do intercâmbio com os espíritos. Os hindus, eles são mestres em práticas anímicas, como o desdobramento, que é a gente conseguir sair do corpo, né, o nosso perispírito, sair do corpo, e o faquirismo, aqueles caras que andam sobre fogo, deitam em cama de prego, né? Então, a gente vai ver isso no povo hindu. No povo judeu, a gente tem um catatal de fenômenos mediúnicos. A gente vai ver que na Bíblia tem uma grande quantidade de fenômenos também, de efeito físico, de efeito inteligente, vai ter um monte, né? O profetismo é o que mais se destaca ali e é o que marca o início do judaísmo, inclusive. É onde surge a figura de Moisés, que recebeu, se a gente for prestar atenção direitinho, foi um efeito mediúnico, recebeu os 10 mandamentos ali, né? Há quem diga, piadas à parte, há quem diga que Moisés é o primeiro camarada a receber arquivo diretamente da nuvem. Hoje tão falado, né? Quem usa Google Drive aí por aí. Isso é besteira. No Novo Testamento, a gente vai encontrar também o fenômeno de Pentecoste, o maior feito mediúnico conhecido até então, as línguas de fogo, né? Eita! Na Idade Média, a gente já vai avançando um pouquinho no tempo, na Idade Média, por ignorância, por fanatismo, né? A mediunidade ela foi perseguida. Muitos médios passaram por grandes suplícios, tacavam fogo nos médios, né? Olha a ideia, afogavam o camarada, muitas mulheres eram queimadas como bruxas, e a ideia era, vamos queimar, se ela sobreviver, era bruxa, se morrer, foi purificada. Né? Então, sofreram muitos médios. Esse efeito da ignorância, ele prossegue e chega lá nos tempos no início do espiritismo ainda. É onde a gente vai ver até aquele Auto de Fé de Barcelona. Quem viu o filme de Kardec, que está disponível lá na Netflix. Kardec, o filme. Vai ver 300 livros espíritas que foram queimados por ordem do bispo lá da região, lá em 9 de outubro de 1861. Então, a gente vem acompanhando a evolução da mediunidade, o fenômeno mediúnico através dos tempos, que é o tema, né? A gente vê como a mediunidade vai se modificando. A mediunidade, ela sempre existiu, ela sempre esteve conosco. Como a gente aprende na doutrina espírita, todos nós somos médiuns. E isso faz muito sentido, já que nós somos seres espirituais passando por experiências materiais. Não é o contrário. E como seres espirituais, a nossa linguagem natural é a linguagem do pensamento.
E é pelo pensamento que a gente recebe a intuição daquele ser amado que partiu. Deixou seu corpo físico, mas o pensamento fica. É pelo pensamento que a gente sente as vibrações de carinho de quem ama a gente e continua amando, porque o amor vem do ser que pensa, não daquele corpo que morreu. É pelo pensamento que não faz diferença se a gente está vivo, se a gente está morto, se é de carne ou não. Por isso, todos nós podemos nos comunicar, cada um com seu potencial. Alguns com sensações, percepções, intuições, outros com um efeito mais perceptivo, como foi Chico Xavier e tantos outros médios que a gente teve a oportunidade de ter na mesma existência que a gente. Então, a mediunidade ela sempre existiu e vai continuar existindo, porque nós somos seres espirituais e nós nos comunicamos, certo? Eu encerro por aqui. Eu estou aguardando ansiosamente o próximo estudo, na terça-feira que vem, dia 22, que a gente vai ter a palestra que fala sobre obsessão e a influência espiritual. Se a gente perceber, falou sobre o que é médium, quando a mediunidade acontece, falou sobre hoje como a mediunidade vem se desenvolvendo, e agora a gente vai ver como ela influencia na gente, como surge uma obsessão. Tá bom? Eu espero que tenha sido tão agradável para vocês quanto foi para mim, e a gente fica para uma próxima. Tá bom? Eu vou encerrar agradecendo a Deus pela oportunidade de poder falar aqui hoje, de poder estudar junto com cada um de vocês que acompanhou mais um pouquinho sobre mediunidade e pedir a Deus que ampara-nos a cada momento, que os amigos espirituais estejam conosco em cada pensamento, em cada sentimento de alegria e nos sustentando nos momentos de tristeza. Obrigado, Pai. Que assim seja. Amigos, até a próxima.